Pai, em Tua presença, Senhor, nós estamos, ó Pai, como é bom estar na Tua casa, como é bom, Senhor, poder Te buscar, sentir a Tua presença, ser envolvido, meu Deus, com a Tua glória, e aqui estamos, meu Deus, para isso, ó Pai, viemos para Te buscar, como eu dizia há pouco, para cultuar o Senhor, para Te adorar, ó Deus, e que o Senhor receba a nossa adoração, o nosso culto ao Senhor, meu Deus, e que neste momento, ó Pai, aonde nós iremos ouvir a Tua palavra, eu lhe peço, Senhor, fala ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo, Senhor, tenha a liberdade de falar, de tocar, de se manifestar, meu Deus, oh Pai, de operar milagres e maravilhas no nosso meio, nós queremos ouvir a Tua voz e aprender do Senhor, então Espírito Santo, torne essa palavra viva aos nossos corações, eu lhe peço, e que possa vir como um despertar, meu Deus, para a nossa vida, em nome de Jesus, amém, e glória a Deus, amém? Então vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: o menino Samuel servia o Senhor diante de Eli, naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, estava deitado no seu lugar de costume. Vamos parar aí, porque eu penso que o versículo 1 e 2 faz aqui o diagnóstico de como estava o estado espiritual do povo de Israel, e que era, na verdade, um reflexo de como estava o estado espiritual do sacerdócio de Israel. A Bíblia diz, voltando um pouquinho ali no 2, no 1, a Bíblia diz que a palavra do Senhor naqueles dias era o quê? Muito rara. Não era sempre que Deus falava, era difícil Deus falar. Mas eu gostaria, a gente já vai entrar mais e você vai entender melhor, mas já desde já fazer essa pergunta, será que Deus não estava falando, ou pelo menos não estava falando com mais frequência? Será que porque Deus não queria falar? Será que porque Deus não tinha nada para falar? Ou será que era por causa do canal de comunicação de Deus com o povo que estava obstruído, que estava sujo, que não permitia com que Deus falasse com o povo? O que você acha? Primeira ou segunda opção? Penso eu que a segunda opção, porque a verdade é que Deus sempre gostou de falar. Amém? Deus sempre gostou de nos ensinar, de instruir, de se comunicar com o seu povo, de viver em comunhão com o seu povo. Foi assim quando Deus criou, quando Deus fez ali, plantou o Jardim do Éden, criou, na verdade, o Jardim do Éden, e colocou o homem ali. O plano de Deus sempre foi esse, ter comunhão com o ser humano. E todos os dias ali, e falar, e instruir o ser humano. Essa sempre foi a vontade de Deus. Mas por que nesses dias, a palavra do Senhor era algo muito raro, não era algo frequente? Repito, me parece, como eu colocava há pouco, a segunda opção é que estava difícil de Deus usar alguém para falar com o povo. Então, naqueles dias, a palavra de Deus era algo muito raro. Meu irmão, vamos falar a verdade, não é a realidade dos nossos dias. Você concorda comigo? Não é a realidade dos nossos dias. Meu irmão, você vem para a igreja, e você vier para a igreja todo dia Deus tem alguma coisa para falar com você. É ou não é? Você liga ali a televisão, meu irmão, você vai achar pessoas falando da palavra de Deus, pregando o evangelho, praticamente, se não 24 horas, praticamente 24 horas do dia. Com a internet, então, podemos dizer aí, facilmente em 24 horas por dia. Sim ou não? Então, meu irmão, não é algo muito raro. O que eu estou falando assim, não é gente falando da Bíblia. Isso é uma coisa. Outra coisa
é Deus falando, né? Não sei se você consegue entender a distinção, a diferença através daquelas pessoas que estão usando a Bíblia, né? E como eu disse, então, penso que não é algo muito raro. Alguém já disse, eu penso que é a verdade, que o problema dos nossos dias não é a falta de alimento, é falta de fome. Amém? E eu concordo, assim, perfeitamente com essa declaração. Meu irmão, naqueles dias faltava alimento. Hoje não falta alimento, mas muitas vezes o que falta é a fome de querer ouvir a voz de Deus, de querer aprender, de querer se alimentar. O que mais? As visões não eram frequentes, né? Além de Deus não falar, as visões aqui, vamos chamar assim, vamos dizer assim, né? As revelações de Deus, né? As instruções, as direções, aquilo que é revelado, né? Não era frequente. E aí o versículo 2 diz que os olhos de Eli começavam a escurecer-se de modo que ele não enxergava. Aí alguém pode dizer, não, pastor, aí o senhor deu uma viajada, porque veja bem, o que está falando aqui é algo natural, que ele está ficando velho, que ele está perdendo a visão. É óbvio, é claro, eu não sou louco, eu sei que é isso que a Bíblia está dizendo. Porém, meu irmão, se a gente tentar entender isso aqui um pouquinho mais espiritual, fica muito claro que o que Eli estava perdendo não era só a visão física. A Bíblia não diz, por acaso, que os seus filhos cometiam pecados e pecados terríveis e Eli simplesmente fingia que não estava vendo? Porque sabendo dos erros deles, ele estava. Ele sabia o que eles faziam, ele sabia o que acontecia. Porém, ele não tomava nenhuma atitude. O próprio Deus disse, você honra mais os teus filhos do que a mim. Então, essa cegueira que a Bíblia está dizendo, ela não se trata de algo apenas físico. Você está entendendo? Então esse era o retrato do sacerdócio naqueles dias, e isso já vai ficar mais claro quando a gente continuar aqui aprendendo um pouquinho mais. Mas assim estava a nação de Israel. O estado era terrível. Se você continuar aqui a leitura e o estudo da Bíblia, você vai ver que um pouquinho mais para frente, Deus usa até o Samuel para... Deus fala, na verdade, com Samuel, dizendo que Deus iria rejeitar a casa de Eli e que Deus formaria através dele o sacerdócio que Deus esperava que fosse, né, um sacerdócio ali segundo a vontade de Deus. Agora, um pouquinho depois disso, então, veio uma batalha. Eu preguei já isso aqui na igreja, uma ocasião, que veio uma batalha. Israel perdeu a batalha, e aí eles falaram, vamos trazer a Arca da Aliança, e aí Deus vai ser com a gente, aí a gente vai vencer, né? Eles tratavam Deus como um amuleto da sorte. Eles não tinham um relacionamento com Deus, eles não buscavam a presença de Deus, pelo menos não como deveriam, mas quando as coisas apertavam, o quê? Deus, traz aliança, a Arca da Aliança, que aí Deus vai ser com a gente, Deus vai nos dar vitória. E aí eu pergunto, muita gente ainda hoje trata Deus assim? De vez em quando você ouve aquela história dizendo assim, ô pastor, gostei aqui da igreja, gostei pastor, eu gostei até do senhor, para você ver só, né? Gostei, pastor, quando as coisas apertar, primeiro lugar que eu vou vir vai ser aqui. Não é assim? Mais ou menos isso? Quando o negócio ficar feio para o meu lado, aí eu busco a Deus. Aí eu venho para a igreja. Aí eu faço uma campanha, pastor, para dar uma melhorada nas coisas. Então, muita gente, felizmente, ainda hoje trata Deus assim. O problema é que eles levam a Arca da Aliança, e quando eles levam, eles se empolgam e dizem, agora sim, Deus está com a gente, nós vamos vencer. Chuta o que aconteceu? Perderam a batalha. Não só perderam a batalha, como Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, foram mortos nessa batalha, como Deus havia falado. A Arca da Aliança é levada pelos inimigos.
Meu irmão, entenda que a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Era a ferramenta pela qual Deus usava para falar com o povo. Amém? Deus diz para Moisés: você vai até a arca e eu falarei com você ali da tampa da arca, era da onde Deus falava com Moisés. E aquela geração que tratou Deus dessa maneira, eu vou dizer assim, tá, gente? Perdeu Deus. Perdeu a presença de Deus. Amém? Então você veja que esse relato aqui que a Bíblia está dizendo, repito o que eu falava há pouco, é um diagnóstico de como estava o sacerdócio naqueles dias e, consequentemente, que gerava que o estado do espiritual da nação de Israel estava também dessa maneira. Mas o que acontece? Vamos continuar lá, vamos para o versículo 3 agora, 1 Samuel 3,3, assim. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a Arca da Aliança. Eu gostaria que você falasse essa frase aqui comigo. Vamos ler juntos? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Vamos tentar de novo, porque esse aqui ficou feio. Vamos lá? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Só vocês. Eu estou ficando magoado, pessoal, que toda vez que eu falo só vocês, vocês lêem bem mais alto que comigo. O que é isso? Né? Vamos tentar pela quarta vez, então. Tentar não, vai ficar bonito. Vai lá, só vocês. Que aí quando eu falo, vocês não lêem, então vai lá. Amém? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O que aconteceu? Bom, deixa eu ler até o final do versículo, eu volto nessa parte. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Por mais que ele pensasse que era o Eli, e logo em seguida, você continua a leitura, você vai ver isso, ele corre até ali, diz, pois não, por que o senhor está me chamando? E ele diz, não, eu não te chamei, pode voltar a dormir. E o Samuel volta, deita na cama, e Deus diz para ele, Samuel, Samuel, ele diz, eis-me aqui, corre lá de novo, fala com o Eli, e ele diz, não, rapaz, está doido? Eu não te chamei, volta a dormir. Na terceira vez, olha só, e só depois de 3 vezes que Eli diz assim, peraí, eu não estou chamando ele está vindo toda hora aqui falando que está ouvindo uma voz. Chamá-lo. E aí, deixa eu fazer um parênteses aqui na mensagem. Perceba que quando Deus fala com a gente, Deus fala com a gente com a voz de quem? Vamos supor, para ficar mais fácil, vamos supor que a voz do Eli fosse assim, fininha. Samuel. E aí Deus falou assim, Samuel, Samuel. Ele iria falar que era Saul, que era Eli? Não. Ele fala, não, essa voz não é dele. Então o que me leva a crer que quando Deus falou com Samuel, Deus falou com a voz do Eli. Você está entendendo? Então como é que Deus vai falar com a gente? Meu irmão, Deus fala com a gente com a voz do nosso pastor. Você consegue entender? É assim que Deus vai falar com a gente. Agora, tem gente querendo ouvir a voz de Deus do além. Obrigado, me ajudou, é verdade. Do além. Né? Mas Deus fala através da voz do nosso pastor. Amém, igreja? Bom, fecha parênteses, vamos voltar ao que a gente estava falando. Então, na terceira vez, o Eli diz assim, não, peraí, tem alguma coisa acontecendo. E ele só vai se dar por conta na terceira vez. Por quê? Porque a palavra de Deus naquele dia era algo muito raro, ele sequer estava acostumado com aquilo e tal. Então ele diz, olha, pode ser que seja Deus falando com você, Samuel. Então, quando Deus falar novamente, quando você ouvir novamente aquela voz dizendo, Samuel, Samuel, você vai dizer, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. E assim fez Samuel, e Deus então fala com ele. Amém? Fala até que ali a casa
de Eli, né, Deus estava rejeitando e Deus faria dele, como eu falei, o sacerdócio. Só que, como eu disse, eu quero hoje lhe chamar a atenção, frisar essa frase que eu pedi para você ler comigo, né? Antes que a lâmpada se apagasse, a lâmpada de Deus, né, se apagasse. Meu irmão, olha que coisa interessante, e aqui eu acho que revela o estado espiritual do sacerdócio do povo de Israel, ainda mais do que as declarações anteriores que a gente acabou de ler, que a Bíblia diz que a palavra era algo raro, as visões não eram frequentes e que a visão do sacerdote, né, do sumo sacerdote do Eli, já estava se escurecendo. Por quê? A lâmpada de Deus, havia uma ordem precisa, dizendo que essa lâmpada não poderia se apagar, que ela precisava estar aceso continuamente. Você quer ver isso? Marca aí, Samuel, a gente já volta para cá. Vamos para Êxodo, capítulo de número 27, versículo de número 20. Êxodo 27, 20. Deus diz o seguinte: ordene aos filhos de Israel que tragam azeite puro de oliveira batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa, quando? De vez em quando? Continuamente. Essa lâmpada pode apagar? Não. Dê a ordem para que os filhos de Israel tragam azeite, para que não acabe o combustível, para que sempre haja combustível e essa lâmpada de contínuo ela esteja acesa. Essa era a ordem de Deus. Vamos continuar. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho. Arão e seus filhos a conservarão em ordem desde a tarde até pela manhã, diante do Senhor. Este será um estatuto perpétuo entre os filhos de Israel, de geração em geração. Então perceba que, podemos voltar lá para 1 Samuel, perceba que havia uma ordem muito clara da parte do Senhor, que essa lâmpada ela não poderia se apagar, que ela deveria estar de contínuo acesa. Interessante que a Bíblia diz: ordene que o povo traga o azeite, para não faltar o azeite. Agora, é responsabilidade ali dos filhos de Arão, dos sacerdotes, de manter essa lâmpada acesa. E aí a Bíblia até é mais específica, dizendo, desde a tarde até de manhã. Ah, pastor, então de dia ela não ficava acesa? Não, a Bíblia diz que ela para ficar continuamente acesa, não é isso? Só que de dia está tendo atividade no templo. De dia está toda hora pessoas trazendo os seus holocaustos para ser oferecido a Deus. Essa lâmpada já vai ficar acesa. Só que além de falar que ela precisava ser acesa de contínuo, ainda diz, é responsabilidade dos filhos de Arão, porque nesse horário o templo, vamos dizer assim, estará fechado, de manter acesa. Então você perceba que precisaria um dos filhos, um dos sacerdotes, ou ficar acordado a noite inteira, eu imagino eles trabalhando ali com uma escala, você está entendendo? Para ficar ali só olhando para a lâmpada. Ih, rapaz, começou a acabar, deixa eu pegar um pouquinho mais de azeite, deixa eu encher aqui um pouquinho mais. Amém? Ou quem sabe, né, como para vigiar, né, vamos dizer um acampamento, alguma coisa, então faz um revezamento, eu fico 2 horas, depois eu vou dormir, depois você fica 2 horas. Bom, de alguma maneira, alguém precisava ficar ali o tempo todo, tomando cuidado para que aquela lâmpada não apagasse. Porém, quando a gente lê essa passagem bíblica de Samuel, a Bíblia diz que Eli estava deitado,
Samuel estava deitado antes que a lâmpada se apagasse. Me parece que o costume era permitir que aquela lâmpada apagasse. Sim ou não? Como é que ela na tua casa? Não é mais ou menos assim? Todo mundo foi dormir, aí quem vai dormir por último, né? Boa noite, boa noite, boa noite. Vou lá, faz o quê? Pum, apaga a luz. Não é assim? Me parece que era dessa forma que estava funcionando. Mas qual que era a ordem de Deus? E diz que aquilo seria estatuto perpétuo, que a lâmpada de Deus nunca apagasse. E parece que eles estavam como a gente hoje. Boa noite, ia lá e... Ou simplesmente deixava ela acesa até que o azeite acabasse e ela viesse a apagar por si só. Mas por que essa lâmpada está sendo apagada? Por que eles estão deixando essa lâmpada apagada? Me parece, né, eu acho que isso é algo muito lógico e claro, que o comportamento deles é mais ou menos assim. Começou o dia, o culto, o pessoal vai trazer os holocaustos, vamos realizar aqui toda a cerimônia, então a lâmpada está ali acesa, né? O povo tá no templo, então a lâmpada tem que estar lá bonitona, não é verdade? Mas aí, depois do último culto, acabou, Deus abençoe, pessoal, tchau, vai para casa, todo mundo saía, obreiro, baixa a porta aí. Aí baixou a porta, glória a Deus, aí já tira a gravata, já joga o terno para o lado, Jesus, cansei, hoje foi puxado, hein, que benção, aleluia, estou cansadão, vou dormir e tal. Ih, rapaz, e a lâmpada aqui? Está entendendo? Não tem ninguém olhando. Não tem público. Está entendendo? Para quê? Poxa vida, a gente já ficou o dia inteiro aqui no templo, cumprindo o ofício sacerdotal, a gente está cansado. Larga essa lâmpada para lá. Amanhã de manhã, antes da gente abrir a igreja, o que a gente faz? Acende de novo. Quando levantar a porta, claro que não é assim, eu tô brincando, né? Mas quando levantar a porta e já tiver alguém, rapaz, está até esperando vocês abrir aqui, que eu quero ser o primeiro da fila. Vai olhar lá para dentro e o quê? A lâmpada está acesa. Você está entendendo em nome de Jesus? Vamos lá, gente. Só entre nós aqui, todo mundo que está assistindo, para não espalhar, a gente não tem um pouquinho disso, não? Que silêncio. A gente não tem um pouquinho disso? Tem ou não tem? Alguns é um pouquinho só, né? Outros já é muito. Mas, meu irmão, infelizmente, todo ser humano tem um pouquinho disso. A Bíblia diz que Moisés vê um egípcio maltratando um israelita e ele quer fazer alguma coisa e a Bíblia diz que ele olha para um lado, ele olha para o outro e diz, e ele vendo que não tem ninguém olhando, ele vai lá e mata o egípcio. Eu pergunto para vocês, se ele percebe que tem alguém olhando, ele faria alguma coisa? Sairia disfarçando. Mas ele olha para um lado, olha para o outro, não está ninguém vendo, então é agora. Hoje em dia, né, a gente além de olhar para um lado, para o outro, dá uma olhadinha para cima, né? Não é assim? Vê se não tem nenhuma câmera. Ih, rapaz, tem uma ali, ó. Ih, tá me vendo. Não é assim? Então, olha que coisa séria. Então, como eu dizia, eu penso que esse relato aqui ainda demonstra melhor como estava o estado espiritual da nação de Israel. Vai gastar azeite. Alguém vai precisar ficar acordado. Ninguém está vendo mesmo. Deixa isso aí apagado.
Meu irmão, infelizmente, muitas pessoas têm agido assim. É interessante que não tem como a gente ler uma passagem bíblica dessa e falar o que a gente está tratando aqui hoje sem se lembrar das 10 virgens. Sim ou não? Não foi exatamente o que aconteceu? O esposo está demorando. E as lâmpadas delas se apagaram. Interessante que lá em Zacarias capítulo 4, depois você confere lá, mas Deus dá uma visão para Zacarias. E Deus mostra justamente uma lâmpada, um candeeiro. E aí o anjo do Senhor pergunta para ele, o que é que você está vendo? Ele diz, eu estou vendo isso, uma lâmpada assim, desse jeito, tem ali uma oliveira, né, fazendo referência ao azeite, e ele dá toda a descrição do que ele está vendo. E interessante, diferente até de outras passagens bíblicas, interessante que o anjo pergunta, e o que isso quer dizer? Qual que é o significado disso, ô Zacarias? Ele diz, Senhor, eu não sei. E aí vem aquela passagem bíblica, se não me falha a memória, é o versículo 6, que Deus diz, não por força, nem por violência, mas o quê? Mas pelo meu Espírito. Olha só, Deus mostra para o Zacarias uma lâmpada. Quando ele vai dar a interpretação dessa visão, ele diz, não por força, não por violência, não por um agir humano, amém? Não por uma atuação do homem, mas ele diz, mas isso, o templo será reconstruído por obra, por ação do Espírito Santo de Deus. O que aquela lâmpada representava então, gente? Você está entendendo? Esse mover, esse agir, esse operar do Espírito Santo. Mas de lá, quando as portas fechavam, quando não tinha público, eles permitiam que essa lâmpada apagasse. O erro das 5 virgens loucas, que ficaram para fora das bodas, que representa a salvação. Amém? Por quê? Porque as lâmpadas se apagaram. Porque faltou o azeite. Ih, me empresta um pouquinho do teu. Não. Vai que acaba para mim e para você. Não, o noivo vai entender. E esse é um grande problema hoje em dia. Sim ou não? Pastor, mas Deus é amor, pastor. Deus vai entender que eu estou muito ocupado para ir para a igreja, pastor. Deus vai entender que eu não tenho tempo de orar, pastor. E é assim o pensamento, não é? Deus vai entender, pastor, porque assim, eu estou tão atarefado, pastor, é por uma boa razão, é por um bom motivo. E a pessoa fica muitas vezes se escondendo atrás dessas coisas. Agora, quando o noivo chegou e as virgens, ainda que fossem virgens, mas estavam com as suas lâmpadas apagadas, não entraram para as bodas. Daqui a pouco ela chega, conseguimos acender, abre. Não tem abrir. Depois que a porta fechou, acabou. Pastor, mas será que não vai ter uma repescagem assim? Pastor, mas será que se eu passar um tempo no purgatório lá, né, sofro um pouquinho, depois eu vou para o andar de cima? Será que não tem jeito, pastor? Tem, gente. Amém? Então olha que coisa séria, isso aqui que a Bíblia está dizendo. Meu irmão, nós não podemos permitir a nossa vida assim. Só que o que me chama a atenção nesse texto, como eu tenho destacado até agora, é essa frase: antes que a lâmpada de Deus se apague. Antes da lâmpada apagar, o que aconteceu? Diz assim, o Senhor chamou o menino. Amém? Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino. Lembre-se que diz o livro de Atos que Deus não habita em templos feitos pela mão do homem. Aonde Deus habita? Vou trocar a pergunta, melhor. Espero que agora fique mais fácil, que você responda assim de supetão, tá?
Preparado? Vai lá. Reformulando a pergunta. Aonde ou qual é o templo de Deus hoje? Pessoal, não sei se eu fiz muita pressão, mas demorou aí para sair a resposta. Vamos tentar de novo? Vocês acertaram, tá? Mas vamos tentar de novo. Aonde é ou quem é o templo do Senhor, do Espírito Santo de Deus? Somos nós, é a nossa vida. Só que a Bíblia diz que a lâmpada precisava estar acesa de contínuo e que isso seria um estatuto perpétuo e que isso se daria de geração em geração. Hoje, o templo não precisa ter uma lâmpada acesa, mas o templo precisa. Você está entendendo? E não acender ela quando tem público, quando alguém está olhando, mas ela estar continuamente acesa, ainda que isso nos custe passar de vez em quando uma madrugada acordado. Você está entendendo o que eu estou falando? Para não deixar a lâmpada apagar, para deixar a lâmpada acesa. Então, olha que coisa séria isso aqui. Meu irmão, o que é que a Bíblia está dizendo? Antes que a lâmpada se apague, Deus fala. Amém? Porque Deus não quer que a lâmpada se apague. E se eu fosse perguntar aqui, quantos de vocês, ou deixa eu me colocar no meio, quantos de nós teríamos testemunhos para contar de certas ocasiões da nossa vida que a lâmpada estava assim? Sabe ou não? Já viu aquele fogo assim, quando está para apagar, que ele fica assim? Não é assim? Apaga e não apaga, né? E alguns já estão assim, e quantas vezes na nossa vida já estava o foguinho, já estava assim, né? Apaga, não apaga e tal. E antes que a lâmpada se apague, Deus fala. Você está entendendo? Deus nos chama a atenção. Deus diz, acorda, tua lâmpada está quase apagando. Faça alguma coisa. Tome uma atitude. Meu irmão, se a nossa lâmpada se apaga, nenhum de nós pode colocar a culpa em Deus. Porque antes que a lâmpada se apague, Deus fala. Amém? E se Deus, meu irmão, está falando com a gente, nesse sentido que eu estou dizendo, a gente precisa, para ontem, fazer alguma coisa. Colocar azeite, colocar lenha, acender esse fogo, antes que a lâmpada apague, porque depois que a lâmpada apaga, gente, é triste. Amém? Você já viu a lâmpada de alguém se apagar? Espiritualmente falando. Alguém, meu irmão, que era uma bênção, que era aquela brasa acesa, e daqui a pouco foi se apagando, e se apagando, e se apagando. E pronto, acabou. É triste. E para a pessoa se acender de volta, dá trabalho. Amém? Por isso, antes que a lâmpada apague, Deus fala. Para não deixar apagar. E é interessante que a responsabilidade ela é nossa. Você quer ver? Vamos para a segunda epístola a Timóteo, lá para o finalzinho da Bíblia. Segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Olha que interessante isso aqui. Bacana que a gente vê, olha só que legal, né? A gente vê um texto de Êxodo, quando o tabernáculo está sendo construído, como que as coisas vão funcionar e que Deus dá ordem que seja. Aí a gente vê, muito tempo depois, o reflexo disso, no tempo, várias gerações haviam passado, agora o descendente de Arão é Eli, a gente está vendo a vida de Samuel aqui, como isso, né, muitas gerações depois, como esse princípio permanece igual. A gente vê Jesus
pregando e ensinando a parábola, e outras passagens bíblicas também, mas a parábola das 10 virgens, e a gente vê esse mesmo princípio sendo estabelecido no Novo Testamento. A lâmpada precisa estar acesa. Se ela se apagar e o noivo vier, fica de fora. Você entende o que é ficar de fora, gente? Não é ficar de fora, ih, rapaz, perdi a festa, agora só semana que vem. Não é ficar de fora mesmo, por toda a eternidade. A Bíblia está falando de salvação. Aí a gente vê, né, no Novo Testamento, nas epístolas, como nós vamos ver aqui, Paulo ensinando ao seu filho na fé, Timóteo, e trazendo esse mesmo ensinamento. Então a gente vê que ao longo de toda a Bíblia, você está entendendo o que eu estou dizendo? O ensinamento é o mesmo. Claro que lá era o tabernáculo. Só que Hebreus, a Bíblia diz que as coisas do Antigo Testamento eram figuras, sombras, na verdade, de bens vindouros. Todo aquele processo do Antigo Testamento, o templo, eles remetem a princípios bíblicos estabelecidos hoje, você está entendendo? São sombras daquilo que viria. É isso que a Bíblia nos ensina. E Paulo aqui então, como eu dizia, falando a Timóteo, seu filho na fé, ele diz o seguinte, versículo 5. Lembro da sua fé, o quê? Sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou na sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou certo, eu coloquei um eu a mais, né? E estou certo de que habita também em você. Por esta razão. Que razão? A razão que eu estou me lembrando da sua fé não fingida, da sua fé genuína, da sua fé verdadeira. E sabe o que é interessante aqui e que nos remete para 1 Samuel 3, que a gente falou há pouco? Paulo, antes de dar essa ordem para o Timóteo, que nós já vamos ver o que ele fala, mas ele fala que Timóteo, ele tem uma fé não fingida, uma fé genuína. E aí o que nos leva a lembrar da atitude do sacerdócio daquela geração. Fechou a porta aí, baixou, não tem ninguém, vê se tem alguém no banheiro. Não tem ninguém, foi todo mundo embora. Então pode apagar a lâmpada. Não é uma atitude de fingimento? Abre a porta, ela, não abre não, peraí, rapaz, você esqueceu de acender a lâmpada, tá doido? Se alguém vê essa lâmpada aí apagada, acende aí primeiro, acendeu? Não, põe um pouquinho mais para ela arder. Agora sim, agora ficou bonito, parece que queimou a noite inteira. Está entendendo? Agora pode abrir a porta, agora pode deixar o público entrar, o público ver. Meu irmão, então, tanto lá quanto aqui, a Bíblia mostra para nós que é essa atitude de fingimento que vai fazer a lâmpada se apagar. Amém? Aí Paulo diz, eu me lembro da tua fé genuína, verdadeira, sem fingimento, que não tem uma fé quando alguém está olhando e outra quando ninguém está vendo. Amém? Que tem uma fé verdadeira. Por esta razão, porque você tem essa fé verdadeira, venho lembrar-lhe. Tem outras traduções que dizem, eu encorajo a você fazer isso. Outras ainda dizem, eu admoesto você que faça isso. O quê? Venho lembrá-lo que reavive o dom de Deus que está em você, pela imposição das minhas mãos. Olha só, Paulo não diz assim, ô Timóteo, eu estou orando para que Deus reavive o dom em você. Não. Ele não diz para o Timóteo, ore para que Deus reavive o dom em você. Também não. Ele diz, eu estou lembrando para você, eu estou te encorajando a fazer isso, te admoestando a fazer isso, que você reavive
o dom que há em você. Interessante que esse termo, que nessa tradução foi traduzido como reavive, na corrigida eu não lembro, alguém está com a corrigida aí? Qual que é o termo que diz na corrigida mesmo? Não é reavive, é outra coisa. A Bíblia de alguém está diferente de reavive? Como que está? Despertes. É esse aí, obrigado. Despertes. Então, a corrigida traduziu como desperte, né? Na maioria das outras traduções, desse sentido, reavive. E o termo aqui grego, não sei se alguém quer anotar, é anasapureu. Né? Não sei se é assim que fala, pelo menos em português é assim que se escreve. Anasaporeu é o termo que foi traduzido aqui na corrigida como desperte, nessa aqui que eu estou utilizando, que é a Almeida atualizada, segunda edição, como reavive. Ela quer dizer literalmente colocar fogo, avivar, reacender. Literalmente, sabe quando quem já fez churrasco alguma vez na vida? Sabe quando você põe ali fogo, né, na brasa, e aí tá demorando para pegar, aí você, deixa eu achar aqui meu abanador, aí você diz, ih rapaz, tá demorando para pegar a brasa, aí você vai lá assim, ó, quem já fez isso na vida? Não é assim? Ó, ou quando não tem nada, você vai lá e você, né? Aí vem aquela fumaça na cara. É isso. Amém? É isso. Esse é o termo que a Bíblia está usando. É o que Paulo está falando a Timóteo. Ô Timóteo, dá uma soprada nessa brasa aí. Está entendendo? Dá uma banada aí nessa brasa. Ô Timóteo, põe fogo nisso aí. Ô Timóteo, não deixa o dom de Deus que há em você, não deixa ele apagar. Aí a gente vê lá em Tessalonicenses, acho que é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo, não vou lembrar de cabeça, a Bíblia ela diz, não extingais o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Amém? E mais uma vez faz referência do Espírito Santo como um fogo, ou ainda como uma lâmpada, como estamos falando aqui. E a Bíblia diz, não apague essa lâmpada. Meu irmão, será que a Bíblia está dizendo que eu tenho condições de apagar ou de extinguir o Espírito Santo, num sentido o Espírito Santo deixar de existir? O que você acha? Obviamente que não. Eu não tenho condições de extinguir o Espírito Santo, mas eu tenho condições de fazer isso na minha vida. Você está entendendo? De apagar ele na minha vida. E o que eu preciso fazer para apagar o Espírito Santo, gente? É só não colocar azeite. É só não colocar lenha. Perceba que para apagá-lo, eu não preciso necessariamente fazer algo. Na verdade, é só eu deixar de fazer. Está entendendo ou não? O que as virgens loucas fizeram para a lâmpada delas apagar? Não fizeram nada. Verdade, não é? O que elas fizeram? Não fizeram nada. Elas deveriam ter feito e não fizeram. Enquanto as outras, a Bíblia diz, levaram azeite de reserva, e não diz o texto, mas, logicamente, em algum momento elas estão lá repondo o azeite que está sendo consumido. Amém, igreja? As loucas não. Mas o que elas fizeram? Nada. Meu irmão, o que a gente precisa fazer para se desviar? Para a lâmpada de Deus se apagar em nós? Não precisa fazer nada. Está conseguindo compreender? Agora, o que a gente precisa fazer para a lâmpada estar acesa? Opa, aí sim a gente precisa fazer alguma coisa. Aí sim a gente precisa estar colocando azeite, está colocando lenha, está buscando, de vez em quando até uma soprada. Amém? Para pegar, para acender mais, para viver aquilo que Deus quer de nós. Então,
Guarde essa frase. Eu peço a Deus que essa frase cause muito temor no seu coração. Antes que a lâmpada se apague. Deus fala. Amém? Agora, se Deus está falando, gente, a gente precisa correr lá para acender, para não deixar ela apagar. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque eu penso que ninguém quer viver em trevas. Então, que a nossa lâmpada possa sempre estar acesa em nome de Jesus. Guarda isso. Pastor, o que eu preciso fazer para ela apagar? Nada. Agora, se a gente quer ela acesa, aí sim que a gente tem que fazer alguma coisa. Tem que buscar Deus, tem que estar na presença de Deus. Amém? Em nome de Jesus, e que o Espírito Santo de Deus fale contigo. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus. Fique de pé, eu quero orar por você agora. Antes que a lâmpada se apague. Amém? E você precisa olhar para dentro de você e reconhecer, pastor, eu tenho que ser verdadeiro. O negócio está meio. Então, antes que ela se apague, põe azeite aí, põe lenha, sopra aí, dá uma abanada, levanta esse fogo aí. Pastor, glória a Deus, ó. Fogo está ardendo, aleluia. Mas lembre que para ele apagar não precisa fazer nada. Quer que ele continue ardendo, aceso? Continue a manutenção, né? Continue colocando azeite, o combustível, buscando, para que ele nunca sequer venha enfraquecer. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a presença do nosso Deus. Pai, em tua presença, Senhor, nós estamos, ó Pai. Ah, meu Deus, e nós ouvimos a tua palavra. E eu creio, Pai, que o Senhor falou o coração do teu povo, Deus. Que o Senhor veio para abrir o nosso entendimento, ó Pai, para essas verdades do Senhor. E em nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos diante de Ti agora em oração, meu Deus. Oh, buscando a Tua face, Senhor. Buscando a Tua presença, ó Pai. Oh, e em nome de Jesus aqui estamos, porque não queremos, ó Pai, a nossa lâmpada apagada de forma alguma, Deus. Mas queremos em nome de Jesus Cristo a sua chama, meu Deus, ardendo, queimando dentro de nós, ó Deus. Ah, Pai, como quem sabe um dia ali no primeiro amor já ardeu, já queimou tanto.